Oi, gente, bem-vindos ao primeiro podcast do nosso curso de música. Eu sou a Carla, eu vou ser uma das apresentadoras do nosso Musicast. Sou bolsista do BIA, que é a bolsa oferecida pela Praia para ajudar nesse projeto tão necessário e especial. A gente vai estar aqui com alguns convidados, alguns amigos, aliás, que é a Fran. Se apresenta, Fran. Oi, pessoal, eu sou a Fran, sou licencianda do curso de música da UFC de Sobral e me sigam lá no Instagram, @disfranzinha. Eu vou estar aí junto com a Carla também mediando o Musicast. E é isso aí. Estamos aqui também com o Marcelo Matheus. Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou professor do curso de música da UFC em Sobral e é um prazer fazer parte desse projeto. E com o Matheus Elildo. Olá pessoal, eu sou o Matheus Elildo, sou músico, produtor musical de Sobral e sou estudante do terceiro semestre do curso de música da UFC. Olá. Gente, nesse nosso primeiro episódio a gente vai mostrar para vocês o que vai acontecer nesse nosso MusicQuest, o que vai rolar, todas as coisas que a gente vai produzir para vocês, certo? Bom, gente, a gente está aqui hoje nesse programa piloto para apresentar para vocês o que é esse nosso Musicast, o que a gente vai trazer para vocês, nossos programas, os episódios, o que a gente vai apresentar para vocês. Eu vou falar aqui com o nosso querido Marcelo para ele explicar melhor como foi que surgiu essa ideia do Musicast para o curso de música. Por que ele pensou nessa ideia? O que a gente vai fazer? Quais são as motivações para participar do podcast? Então, a ideia surgiu, acho que no ano passado, 2019, quando, durante as conversas do projeto Música na Escola, a gente começou a perceber que tinha muita coisa que acontecia no curso de música que eu achava interessante e que, assim, as próprias pessoas do curso de música às vezes não sabiam, né? Porque estavam envolvidas em outros projetos e a gente não estava se preocupando tanto com a divulgação interna disso. Aí, na conversa com a Fran, eu comentei que a Fran já tem uma experiência com um podcast, e aí eu comentei que a gente podia fazer um podcast. Ela não lembro quem comentou exatamente que era o podcast, mas foi numa conversa com a Fran. E ela deu corda e tal, e aí a gente ficou de fazer, não, vamos fazer ano que vem. Só que o ano que vem veio, e a gente não começou a fazer. A Fran... Não foi, Fran? Aí você esse ano encontrou um cartaz da Odonto que o pessoal ia fazer um podcast. Aí, poxa, É porque explica essa parte. Eu comecei a ter aula na Odonto, aula da professora Eveline, e aí lá tinha um quadro de anúncio, né? E aí lá tinha uma bolsa específica para podcast, da Odonto, no caso, né? Aí eu fiquei olhando assim, aí eu tirei a foto, enviei pro professor Marcelo e disse assim: ei, professor Marcelo, se tem bolsa para podcast na Odonto, por que que não tem na música? Não faz sentido. Aí o professor Marcelo pegou corda, aí pronto, acho que foi tudo no mesmo dia, assim, que a gente conversou e tal, aí chamou o Matheus também, né? Eu entrei naquela onda de nossa, se deixar pra depois vira mais 6 meses, a gente não faz isso nunca. E aí eu, na mesma hora eu vi a Fran ali do lado de fora, e eu mesmo muito ocupado, tava no começo do semestre, com o começo das aulas, concurso, seleção de professor, um monte de coisa assim administrativa para resolver, mas eu vou ter que juntar a equipe e confiar na equipe para as coisas funcionarem, porque se depender só de mim, vai ficar parado mais tempo. E não deu outra, eu comecei mesmo sem bolsa, sem nada, aí eu cheguei na Fran, bora, Fran, fazer, tu apresenta, e a Fran, beleza, quem edita? Aí eu não sei, conhece alguém? Matheus Elildo, cadê o Matheus? Eu liguei, ele tava em uma sala de aula, pedi para ele ir lá fora. O Matheus veio todo perdido, assim, aí o Matheus... Fala aí, Matheus, como é que foi quando tu recebeu a ligação dizendo pra ir lá fora? Foi do nada, acho que tava indo pra uma aula, eu tava na aula já, recebi a ligação do número desconhecido, já fiquei com medo já, aí era o Marcelo chamando pra eu ir lá fora, dizendo que tinha uma proposta lá e queria conversar comigo. Eu, tá bom. Fui lá, 3, 4 minutos depois tava tudo certo já e é nóis, bora. Aí o Zezinho tava perto da gente, né? O Zezinho tava perto da gente, que ele ia pegar carona comigo, imediatamente já virou a primeira atração. Quem é a primeira atração? Eu olhei pro lado, tinha o Zezinho. É o Zezinho. Perfeito. Eu ia falar da Ópera Rock. Tu fala, Zezinho, da Ópera Rock? Ele, falo. Pronto, fechou. E eu fui a sortuda que ganhou a bolsa. Isso. Veio a pandemia e aí ficou tudo meio parado. Só que aí eu acabei pedindo, né, a bolsa pra Praia, para assistência estudantil. E aí foi legal, porque a bolsa da Praia você aplica por
interesse, né? E a Carla veio perguntar como era, se interessou, então achei muito legal e bom, tem sido muito legal até agora, eu montar o projeto, pensar o projeto, compartilhar as reuniões online que nós temos feito e assim, estou muito empolgado, tem muita coisa para fazer e parece um projeto muito legal. Vamos ver, o tempo vai dizer. Agora, gente, vamos explorar mais o nosso podcast. Vamos falar sobre o que é que esse projeto quer alcançar, qual a importância de trazer isso para o núcleo do curso, com os discentes, os professores, os secretários, para a gente falar mais sobre as extensões que existem no curso, o que a gente oferece para a comunidade. Eu acho que, mediante o projeto do podcast, assim, eu pego muito com respeito à minha outra experiência que eu tive com outro podcast que eu faço, que quando você cria uma mídia, você está ali disponível também para alcançar públicos que não faz parte do seu nicho primeiro, né? Por exemplo, com esse podcast, inicialmente, se a gente fosse pensar e mapear num público para a gente atingir, seria os licenciandos e professores do curso, e os licenciados também, talvez, do curso de música da UFC de Sobral. Mas a gente não vai atingir só essa galera, né? A gente vai atingir outros públicos. Pode ser, por exemplo, o pessoal da UFC de Fortaleza, para ver, por exemplo, se a gente está falando sobre o recital didático do Música na Escola nesse podcast, pode ser algo que seja massa para o pessoal de Fortaleza também estar sabendo, né? Para o pessoal da Secult Arte estar sabendo, e para pessoas da comunidade em geral. Então, eu acredito que alcança mais pessoas do que só aquelas que a gente inicialmente quer atingir, né? Quando a gente faz uma mídia e joga na internet, joga pro mundo. E esse podcast é muito importante também para ampliar as vivências, né? Isso é muito gostoso, você conhecer o que existe dentro do seu próprio curso, você também saber que você pode chamar outras pessoas para participar, pessoas de fora conhecendo, como existem muitas extensões importantes, como o teatro musical, que é o Cantarolando, o Vocal UFC, que já conseguiu alcançar muitos palcos por aí. Enfim, é muito importante. A gente tem que dar ibope mesmo pro nosso curso. Além de ser algo muito interessante com respeito à própria formação dos discentes, né, do curso de música. Então, isso faz parte da nossa formação. E é algo também muito importante porque às vezes você entra no curso de música, você passa um semestre inteiro no curso, mas não conhece o que o próprio curso está produzindo, o que tem de extensão no curso. Exatamente. Então, acho que faz com que nós, enquanto discentes, também ampliemos essa visão sobre o quão grande é o próprio curso que a gente faz parte. Como um né? projeto de divulgação científica. A gente está divulgando tudo que a gente faz, muitas vezes a gente nem sabe o que o nosso próprio curso está contribuindo com a sociedade acadêmica, no caso. Com certeza. É como se fosse uma espécie de cartografia em áudio do curso, né? Um organograma gigantesco aí sobre o curso, e em áudio, no caso, né? No podcast, no Spotify, enfim. E é interessante, porque são diferentes meios para diferentes mídias, diferentes informações. Então, algumas informações vão ser melhor divulgadas num artigo, num livro, outras melhor no site, outras num livro didático, outras num podcast, numa palestra, enfim, num curso. Então a gente tem que também aprender a utilizar, mesmo que aprender na marra, aprender fazendo, né? Aprender a utilizar o que tem a melhor ferramenta para o tipo de informação que a gente quer divulgar. E esse podcast nasceu, né, o Musicast, nasceu justamente para isso, divulgar inicialmente a produção do próprio curso, os professores, os estudantes, os projetos, as ações, que eu imagino, talvez seja também de interesse, como a Fran muito bem colocou, para o público externo da universidade, para o público externo do curso de música. Agora a gente vai falar sobre informações gerais do formato do podcast, tratando da estrutura, dos programas que serão apresentados, e o Marcelo vai explicar para nós como vai funcionar isso. Então, nós decidimos que, dado que nós temos assuntos muito diferentes, resumir isso em pelo menos 3 programas. O primeiro programa do Musicast vai ser um programa chamado O que Fazemos, justamente para destacar ações ligadas ao curso de música, realizadas por professores, por estudantes do nosso curso, para a gente divulgar, conhecer um pouco melhor. Então, dentro do planejamento do programa O que Fazemos, tem algumas ações, como, por exemplo, a Ópera Rock, o Euroquestriz,
tem um programa com o projeto Música na Escola, tem um programa com a Orquestra Sinfônica da UFC, tem outro com vocal e assim por diante. O segundo programa é o programa Perfil. No programa Perfil, a gente vai destacar a história de vida dos atores principais do curso de música, então dos servidores, né? O secretário do curso, os professores, alguns estudantes. A gente vai ver como vai conseguir gerenciar tudo isso, mas é interessante trazer a história de vida dessas pessoas, porque tem coisa muito interessante aí. O terceiro programa é o programa Trocando Ideias. Nesse programa Trocando Ideias, não são exatamente coisas que nós fazemos, e nem se trata da história de vida das pessoas, mas ideias que surgem dentro do contexto do curso de música e que às vezes não tem um outro espaço para ser discutido. Então, por exemplo, eu acho interessante para os estudantes do curso de música começar a pensar em pós-graduação. Então, a gente vai provavelmente vai ter um programa falando sobre doutorado. Hoje nós temos 2 professores afastados, a professora Simone e o professor Guilhermo, fazendo doutorado. Então, a gente vai convidá-los para falar nesse programa Trocando Ideias. Também vai ter um programa Trocando Ideias falando sobre o projeto pedagógico do curso. Talvez tenha um programa Trocando Ideias falando sobre o compositor José Álvaro, que é um grande compositor que a gente tem aqui no curso, que é professor do curso de música, o professor Zezinho. Enfim, nesse programa Trocando Ideias, são assuntos que normalmente não tem, são assuntos interessantes, às vezes ideias que estão nascendo, então questões que já são abordadas de maneira assim cotidiana, mas que a gente não conversa sobre ou não aprofunda sobre o assunto. Então são esses 3 programas. O programa O que Fazemos, o programa Perfil e o programa Trocando Ideias. Os 3 integrantes do Musicast. Gente, agora é importante para a gente falar dos canais de comunicações, certo? A gente vai ter o Instagram e o e-mail para vocês estarem se comunicando com a gente. A Fran vai explicar melhor aí direitinho como é que vai ser. Pronto, a gente vai ter o Instagram, @musicastufc. O link vai estar na descrição aqui do Spotify ou se não do site, enfim, que você estiver vendo. Vai estar na descrição desse episódio. E caso você queira mandar áudio pra gente, a gente recomenda que você mande através do nosso Instagram. Caso você queira mandar uma mensagem de texto, a gente recomenda que você envie para o nosso e-mail, podcastmusica@sobral.ufc.br, que também vai estar na descrição desse episódio, tá certo? O ouvinte vai poder expor suas dúvidas, fazer comentários e sugestões, certo? Gente, agora queremos fazer alguns agradecimentos. Agradecemos à PRAE, que concedeu a bolsa para o projeto. E este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram do Musicast de hoje Carla Viana, Marcelo Matheus, Fran Nascimento e Matheus Elio. Com edição de Matheus Elio, a coordenação geral de Marcelo Matheus e o roteiro de Carla Viana e Fran Nascimento.